Alegria ter a sua companhia nessa noite, nesse tempo de celebração ao nosso Deus. Desejo que a sua semana seja uma semana enriquecida pelo favor de Deus, que a misericórdia de Deus te encontre em tudo que você precisar e que você desfrute das grandes bênçãos e misericórdia de Deus que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para a nossa vida. Nós temos 3 coisas acontecendo nos próximos dias. O primeiro nós teremos o nosso retiro, parece que está muito longe, mas vai acontecer daqui uns 30 dias mais ou menos. O nosso retiro espiritual, um tempo para estarmos juntos. Vai acontecer ali na Buguilândia, dia 14 e dia 15 de fevereiro. Você precisa fazer a sua inscrição, ou pelo menos a sua pré-inscrição. Aqui no balcão de informação, aqui ao lado, logo quando você sair, por favor, se inscreva lá. Você precisa colocar o seu nome, endereço, RG, CPF, data de nascimento e o seu telefone. E esse material que você está se inscrevendo também, esses dados, vão fazer parte de um projeto que nós estamos escrevendo para a gente ter acesso a alimentos que vão nos ajudar bastante durante esse período do nosso retiro. Veja, você não precisa pagar agora, você só precisa garantir a sua vaga. São 200 lugares. Nós estaremos, se dará uma contribuição de R$40 por pessoa para tomar 3 refeições por dia. São 6 refeições, R$40 por 6 refeições, mais o espaço lá que é muito bonito para você jogar bola, piscina, ambiente de descontração. Eu gostaria muito que você pudesse já se inscrever ainda hoje. E se você vai com a sua família, pai, a mãe, os filhos também precisam ser inscritos. Você precisa colocar o nome deles lá, juntamente com os dados que nós precisamos. Nós precisamos desses dados até quarta-feira, então por isso que eu digo que hoje é o último dia para você fazer a sua inscrição. Porque nós precisamos entregar esse projeto, no máximo, até quarta-feira, para que tudo ocorra bem, tá bom? E também, justamente nesse período, nós teremos a realização da bateria Reage. Nós somos convidados a participar, nós chamamos de inserção evangelística, eles têm outro nome, mas nós chamamos de inserção evangelística. Nós temos um grupo de percussão, nós estaremos atuando no período de carnaval, serão 2 dias de apresentação, e gostaria muito que você pudesse participar. São apenas 30 vagas, você pode procurar o Leandro ainda hoje para se inscrever. Os ensaios começam a partir da semana que vem, os instrumentos ficarão aqui, os ensaios serão feitos aqui do lado, no patinódromo. Mas você precisa se inscrever rapidamente para que você possa participar dos ensaios. Como também as vagas são limitadas, até 30 pessoas, você precisa correr. Você vai receber uma vestimenta própria, também vai receber um kit de alimento, água. Então, essa organização é justamente para a gente poder fazer isso de forma bem ordeira, bem correta. Então, procure o Leandro ainda hoje, se inscreva com ele. Eu acho que está faltando 15 vagas agora, se eu não me engano. Agora à tarde, 2 pessoas se inscreveram. Acho que nós estamos com 17 participantes. Nós estamos pretendendo chegar a 30 participantes. Procure o Leandro ainda hoje, faça a sua inscrição com ele, tá bom? E também nós estamos nos preparando para o Alto de Páscoa. O Alto de Páscoa nós executamos na cidade já há 18 anos, essa é a 18ª edição. Não espere alguém procurar você, para convidar você para fazer parte de uma das áreas. Nós estamos divulgando as áreas que temos para que você possa fazer parte, nos ajudando. O Alto de Páscoa é esperado pela cidade. Nós, pela graça de Deus, Deus foi dando graça e a gente foi tendo expertise cada vez maior, então agora nós nos concentramos em ensaios com aproximadamente 90 dias. Vai dar 60, quase 90 dias de ensaio e preparação para a apresentação do Alto de Páscoa deste ano. Você tem várias áreas de atuação. Nossas informações estão ali no Instagram e também nas redes sociais da nossa igreja. Mas, se você quiser também saber qual área, entre em contato comigo, que eu vou compartilhar com você quais são as áreas de atuação que você pode nos ajudar. Tá bom? Esses são os 3 importantes comunicados que nós temos para hoje. Isso porque a gente tem prazo para cumprir daqui para frente. Então, eu espero que você se inscreva para a Bateria Reage, mais 15 pessoas. Faça sua inscrição ali para o retiro espiritual e também você se inscreva para ser um voluntário, um obreiro aqui nesse projeto do Alto de Páscoa, a 18ª edição. Também quero registrar aqui e agradecer a Deus, porque hoje de manhã a irmã Iracema, alguns de vocês conhecem, ela precisou fazer uma cirurgia, foi muito grave o problema que ela teve, fazer uma cirurgia no cérebro.
mas graças a Deus saiu da cirurgia muito bem. Ela tem bastante idade, mas saiu da cirurgia muito bem, e recuperação ótima. Hoje de manhã esteve aqui na igreja, celebrando ao Senhor. Também agradecer porque Deus tem ouvido as nossas orações. A Alcenita também já está bem melhor, já está se mostrando melhora significativa. Nós temos também o pastor Luiz, nós estávamos orando por ele, ele está aqui hoje, está bem melhor já. Deus tem dado um caminho de restauração e de cura. Não deixe de orar por você. Às vezes a gente não gosta de orar por nós e nem fazer pedido por nós, mas Deus ouve a sua oração e Ele só está esperando você falar: oh, Pai, me ajuda aqui, Pai, eu preciso disso, e Deus vai alcançar você com a bondade e com a misericórdia dEle. E todas as vezes que a gente tiver uma necessidade de oração, ore pelas pessoas, porque a sua oração, a Bíblia diz que a oração do justo tem um efeito poderoso, e você pode abençoar a vida de alguém orando por alguém e orando pela sua própria vida. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento, convidar aqui o pastor Luiz. Nós estamos terminando de fazer todo o preparativo para a entrega do prédio. Esses dias tem sido muito corrido. E como ele já está recuperado, ou está se recuperando, nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida dele nessa noite. Obrigado. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer, então, as orações. Na quinta-feira teve a reunião aqui na igreja, a pastora Neise, o pastor Gisélio, a Luana, e o pessoal orou por mim, e eu estava com as muletas e tudo mais, e glória a Deus que já estou melhor, amém? Então, muito obrigado aí por você ter colocado a minha vida diante do altar de Deus em oração. Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero estar pregando nesta noite sobre como nos livrar daquilo que tem tentado nos abater. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Salmos, capítulo 22. Salmo 22. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Salmo 22, versículo 1 e 2 nos diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Amém? Abra também em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Amém? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E último, Jó, capítulo 6, versículo 4. Jó, capítulo 6, versículo 4. Amém? Jó 6,4 nos diz: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, porque o Senhor é fiel. A tua presença nesse lugar se manifesta poderosamente, por isso nós queremos exaltá-lo.
Queremos declarar aqui, Senhor Deus, o nosso amor e a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará. Por isso, neste momento, Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante do Teu altar e peço, usa-me, Senhor Deus, com poder e grande glória. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Que o Senhor traga aqui, Pai, a palavra de acordo com aquilo que cada um veio buscar. Que o Senhor manifeste, Senhor Deus, de uma maneira poderosa, trazendo cura e restauração. Nós estamos aqui porque eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a nossa história. E por isso, desde já, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém? Nós vemos aqui, nesses versículos, a história ou trechos sobre 3 personagens. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, Davi. Davi declarando que ele se sente abandonado por Deus. Ele se sente esquecido pelo Senhor. Ele se sente num momento onde ele reconhece que Deus está tão longe para salvá-lo. Ele fala que ele clama de dia, que ele clama de noite, mas ele não vê resposta. Um dos momentos mais difíceis da vida dele. Segundo alguns teólogos, falam que esse tempo poderia ser o período que ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Ou talvez o período que o seu filho Absalão decide dar um golpe contra ele. Um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento, um momento onde ele percebe e se sente tão abandonado, a ponto de achar que Deus o havia deixado nas mãos. Nós vemos o segundo personagem, Jesus, que estava agora pregado na cruz. Depois de passar pelo martírio, depois de ser vendido praticamente pelo alguém próximo a ele, de ser traído, ele ali passar por todo tipo de sofrimento, inclusive de tortura no próprio corpo, naquele momento onde as pessoas viraram as costas, onde as pessoas escolheram um criminoso para libertar ao invés daquele que era um inocente. Ele ali também, naquele momento, ele pergunta a Deus: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Em terceiro, nós vemos Jó. Todos conhecemos a história dele. Um homem que, de repente, era conhecido como o mais próspero daquela época, daquela região. Agora está raspando o seu corpo com telhas para que possa confortar-se das feridas que há no seu corpo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, tudo que ele havia que o marcava como alguém abençoado havia se acabado. E nós vemos aqui ele declarando que flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga, absorve delas o veneno. Ele, de repente, está ali num pensamento e num sentimento de morte. E ele aí também pergunta: por que tudo isso aconteceu? Se nós, de repente, formos pensar, quantas vezes que nós passamos por situações tão terríveis, e que nós, de repente, pensamos: por que é que eu estou passando por isso? Será que Jesus era merecedor de todo aquele sofrimento? Em 3 anos e meio, ele fez tudo o que o Pai queria que ele fizesse. Ele pregou o Evangelho, ele curou pessoas, ele transformou vidas. E agora ele está pregado como um criminoso, sofrendo numa cruz. Davi estava quieto no pasto. De repente, Deus manda Samuel para poder ungí-lo como rei. E agora, o que vem sobre ele? Sofrimento, traição, dor, perseguição. E Jó, um homem tão fiel que dava oferta pelo pecado dos filhos. Vai que algum deles se pecou e de repente aí não está muito bem com Deus, então eu já estou sacrificando para que eles possam ser perdoados. Situações que nós vemos que identifica essas 3 pessoas através do sofrimento, através da dor.
através daquilo que de repente até se parece injusto. Podemos ver aqui que, diante de tantas perdas, diante de tanto sofrimento, nós muitas vezes começamos a acreditar que Deus, de alguma maneira, está nos castigando por aquilo que nós fizemos. Ou pior ainda, nós começamos a falar: eu fui à igreja, eu fui dizimista, eu fiz tudo direitinho, eu de repente me guardei, eu não pequei. Por que é que eu estou vivendo tantos dissabores? Por que é que as coisas estão tão ruins para mim? Por que é que eu não estou vivendo vitórias? Por que as calamidades estão hoje sobre a minha vida? Quem aqui nunca se sentiu abandonado por Deus? Quem nunca de repente falou: Senhor, por quê? O que é que eu fiz para merecer isso? E diante de tantas lutas, diante de tantas situações ruins, muitos são levados a um lugar de frieza espiritual, um lugar onde eles passam a não acreditar mais que Deus possa ser alguém fiel para poder lhes abençoar. Começamos a ver muitas pessoas abrindo mão da sua fé, ou de repente cumprindo os seus ritos, mas com a sua vida espiritual completamente estagnada, gelada. Não se sente mais a presença, não se busca mais fervorosamente, não tem mais alegria e nem contentamento em estar diante da sua presença. Uma vida espiritual completamente arruinada. E se nós formos ver, grande parte dos ateus são pessoas que tiveram uma grande decepção com Deus. Pessoas que de repente, em algum momento, esperaram que Deus iria interferir em algo, mas houve um grande silêncio. Não houve aquilo que eles esperavam. A resposta não veio. O milagre não aconteceu. Talvez a indignação é porque aquela pessoa não merecia morrer. Aquela pessoa não merecia sofrer numa cama de enfermidade. Aquela pessoa não merecia perder todos os seus bens. Ela não merecia sofrer da maneira como ela sofreu. Que Deus é esse? Será que Ele existe? A incredulidade é um veneno que nos consome aos poucos e vai tirando a confiança que nós temos em Deus. Nós vemos que esse estado, fala que incredulidade é a falta de fé religiosa, é o ateísmo, é um estado, uma atitude, uma tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Uma pessoa que não se deixa convencer é uma pessoa cética. E uma pessoa cética é aquela que adota uma postura de dúvida e de questionamento, não aceitando informações, crenças ou afirmações como verdadeiras sem antes examinar as evidências e a lógica delas. Eles buscam fundamentação, clareza, antes de formar uma opinião. Uma pessoa cética é uma pessoa descrente, incrédula. Ela tem uma tendência de duvidar daquilo que muitas vezes a palavra de Deus diz. Passa a duvidar muitas vezes daquilo que as pessoas falam a respeito daquilo que Deus pode fazer. Então ele acaba de repente querendo ver para crer. Eu só acredito se acontecer. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se alguma coisa realmente evidente se manifestar. Talvez hoje nós estejamos começando um tempo, um ano, e lógico, depois da euforia, das festas, da expectativa das mudanças, nós somos confrontados com a realidade aonde muitas coisas não mudaram.
aonde as más notícias não deixaram de ser trazidas, aonde as situações que nós esperávamos mudança, de repente continuaram arruinadas. E essa tristeza, esse abatimento, essa amargura, essa caminhada que nos conduz para uma depressão, para um sentimento de incapacidade, de muitas vezes de frustração e até mesmo de indignação por ter acreditado que algo iria acontecer, nos faz entrar num automático, que eu só vou. Se acontecer, aconteceu. Se der certo, deu. Se não der certo, tudo bem. Mas eu não consigo crer. Nós estamos num período onde a nossa fé, ela está sendo desafiada. Onde as lutas e as dificuldades querem de repente falar, olha, não vai acontecer. E de repente, diante da dificuldade, muitas vezes, de nós termos uma evidência apresentada, o que nos resta é realmente acreditar na grande maioria que diz, não perca mais o teu tempo, porque nada vai acontecer. Mas eu quero te falar uma coisa. Em Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por ela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Em 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então nós começamos a perceber que muitas vezes nós estamos tendo expectativas, que coisas aconteçam aqui no mundo material, mas eu quero te falar que hoje, a única maneira de nós vivermos e alcançarmos o que Deus tem estabelecido é através do Espírito. E o Espírito não se toca através do intelecto, não se toca através da minha força. Às vezes nós falamos, olha, o reino dos céus é tomado por esforço, então acreditamos que eu tenho que acordar cedo, acredito que eu tenho que de repente me dedicar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar loucamente para que os resultados aconteçam. Mas o reino dos céus, ele é tomado por esforço daquele que fala, olha, ainda que tudo esteja caminhando de uma maneira que pareça ser o fim, eu vou me esforçar de crer que o meu Deus é poderoso para mudar a minha história. Eu vou me esforçar a não olhar as evidências que diz que está tudo acabado. Eu vou me esforçar para crer que o meu Deus é poderoso para poder me curar. O inimigo das nossas almas quer nos tornar céticos, aonde é impossível crer que Deus nos ama, e por isso sempre ele vai agir para nos desmotivar, para nos esfriar. E todos nós temos uma bússola moral, sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos e acreditamos no que é justo, no que é injusto, e através desse entendimento acreditamos que por sermos boas pessoas, por fazermos tudo direitinho, devemos ser recompensados. E essa expectativa do eu faço certo, eu recebo, eu entrego o meu melhor, então vai dar certo, muitas vezes nos dá uma condição de nós falarmos, ué, e agora? Eu fiz tudo, Senhor, por que não? Eu confiei, Senhor, por que agora sim? Nós vemos Jesus pregado numa cruz. Nós vemos homens aqui que de repente falaram do nome do Senhor e fizeram coisas poderosas, mas que agora passam por dificuldades e por lutas, que de repente não havia uma justificativa plausível para que isso estivesse acontecendo. Eu falei essa manhã que
pastora Roseli, há muitos anos, ela entrou na faculdade de Direito. E aí, acho que na primeira semana dela de aula, ela chegou em casa indignada e falou assim: eu não vou mais continuar na faculdade. Eu falei: por que, querida? Porque o professor falou que direito e justiça não caminham juntos. E ela levou isso tão a sério que ela abandonou a faculdade mesmo. Por quê? O que é justo nem sempre é direito. Ou o que está no direito nem sempre é justo. Não precisamos nem falar sobre quantas injustiças que você vê no meio judiciário. E às vezes nós temos um parâmetro de achar assim: não, aquela pessoa não merecia passar por aquilo, mas o que na lei favoreceu, às vezes, a pessoa que não era nem digna de ser favorecida, mas foi beneficiada. E dentro dessa condição nós começamos a falar: Senhor, eu tenho um entendimento que as coisas não deveriam ser assim. Eu tenho um entendimento que as coisas não poderiam ter tido este resultado, que as coisas não poderiam ter ido por este caminho. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O acesso para aquilo que Deus tem, para entendermos os propósitos, para entendermos aquilo que Ele irá estabelecer, está simplesmente estabelecido no mundo espiritual. E eu preciso entender que eu preciso orar, que eu preciso me derramar diante dEle, que eu preciso ter aquele tempo no meu secreto com Ele, para que Ele possa manifestar a glória. E nós começamos muitas vezes a buscarmos médicos, a buscarmos orientações, de repente, administrativas, começamos de repente a ouvir opiniões de especialistas, mas nós não buscamos a face daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que é poderoso para mudar qualquer situação, daquele que criou com a sua palavra todas as coisas que nós vemos aqui. O Senhor hoje quer que você busque a sua face, para que Ele possa te orientar como que você deve restaurar o teu casamento. Ele quer que você o busque para que Ele possa te orientar como que você pode prosperar profissionalmente. Ele quer que você o busque para que Ele te oriente como que você pode receber uma cura poderosa e sobrenatural que vem da parte dEle. Nós precisamos crer que o nosso Deus é todo poderoso. Eu preciso tê-lo como aquilo que realmente irá mudar a minha história. Eu preciso crer que Ele é poderoso. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu preciso ter uma compreensão de realidades espirituais, que vão exigir de mim uma percepção que vai além da lógica humana. Aquilo que me faz ter a capacidade de buscar o Espírito Santo, para entender aquilo que é carnal e aquilo que é divino. Para que eu possa entender se aquilo que eu estou passando é um tratamento de Deus ou é um roubo do inimigo.
para que eu possa me posicionar da maneira correta e não gaste energia naquilo que não é para se gastar. Muitas vezes nós vemos aqui, a palavra fala que o homem, ele considera loucura aquilo que é espiritual. Então é muito comum hoje você ver na internet, eles pegando pessoas orando, pessoas tendo momentos de intimidade com o Espírito, às vezes Deus pegando pessoas, as pessoas naquele mover, e as pessoas ridicularizando. E aí as pessoas falam, não, eu não vou me dar ao ridículo. Eu não vou permitir que o Espírito me tome. Eu não vou permitir que ele me envergonhe. É tempo de nós nos entregarmos ao Senhor e permitir que Ele faça em nós o que Ele tiver que fazer. Davi, quando ele entrou na cidade, ele entrou pulando, celebrando, ele estava com a arca. A sua mulher o desprezou, mas ele estava pouco se linchando, porque ele estava ali com a presença do Senhor sobre a sua vida. Não me importa o que vão falar, não importa que vão me ridicularizar, o que importa é que o Todo-Poderoso vai cumprir em mim todos os seus propósitos e palavras, porque eu sei que Ele é fiel, e independente daquilo que eu esteja vivendo, eu sei que Ele vai fazer. Amém? Amém? Domingo passado eu estava na cama, eu não podia me mexer. Eu fiquei das 10 até umas 16 horas no hospital. Me deram tudo o que tinha para dar. Nada melhorou. Me deram morfina e falaram, vai embora, porque não tem mais nada para te dar. Pelos médicos, eles não conseguiram achar um diagnóstico. Falaram que iam operar, já mudaram de ideia. Fizeram exame, aí falou, não é comigo, então procura outro especialista do quadril. Aí não é, o quadril falou, não, é coluna. Aí os dois falaram, vocês se entendam. Não, nós vamos conversar. E aí? Vamos marcar um bloqueio. Você vai fazer um bloqueio? E se um bloqueio não der certo, a gente te opera. Mas é para operar? Bom, a gente não sabe. Nós precisamos começar a crer que o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar e para fazer infinitamente mais do que nós vemos ou imaginamos. Nós precisamos colocar diante dEle os nossos anseios e as nossas preocupações e falar, Senhor, cuida de mim. Cuida daquilo que eu não tenho capacidade, cuida daquilo que fugiu das minhas mãos. Olha, Pai, para mim e muda a minha história. Porque aqueles homens que pareciam agora com aquele sentimento de abandono, aqueles homens que estavam ali chorando, lamentando, se sentindo abandonados por Deus, mudaram a sua postura, porque nós vamos ver no Salmo 22, no versículo 24, que aqui diz, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Davi que tinha falado que Deus o havia abandonado. Davi que havia falado que Deus o havia esquecido. Agora ele fala, olha, o Senhor não menosprezou o sofrimento do aflito. Ele não escondeu dele o rosto, mas ele ouviu o seu grito de socorro. Parecia que ele estava numa ladeira sem freio, mas de repente ele tomou um impulso e subiu. Ele falou, parecia que era o fim, parecia que Deus havia abandonado, porém, ele ouviu o meu grito de socorro. Ele se voltou para mim. Ele de repente parecia, era o fim, não, mas ele agiu. Ele se moveu favoravelmente. Em Mateus 27, 50. Mateus 27, de 50 a 54, nos diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Depois de ter bradado, Jesus entregou o Espírito. Falou, Pai, por que me abandonaste? Mas aqui ele fala que ele entregou o Espírito.
quer dizer que Deus estava ali. Ele não havia abandonado. Ele falou: Senhor, eu entrego. Entregou, teve que colocar para alguém que estava próximo. Eu entrego o meu espírito. E quando ele entregou o espírito dele para Deus, continuando, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Parecia que era o fim, mas ele não só entregou a sua vida para Deus, mas Deus agora o ressuscita, começa agora a ter terremoto, o véu se rasga de alto a baixo no templo, aqueles que estavam mortos ressuscitam, se levantam. Quer dizer que o Pai, em nenhum instante, o havia deixado. E por pior que possa ser a situação, o teu Deus nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Ele viu cada lágrima, ele viu cada sofrimento, ele viu que você não estava aguentando mais, ele viu que você queria parar e desistir. E talvez de uma maneira inexplicável, nem você pode falar, você está aqui hoje. Talvez se você for explicar de onde você tirou força, você não vai ter palavras. Porque é inexplicável. Porque a tua solução foi espiritual. Porque foi o teu Deus que te fortaleceu. O próprio apóstolo Paulo falou: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Amém? Jó no capítulo 6, versículo 10. Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Ele diz então que tudo o que ele falou, tudo o que ele passou, ele não perdeu a confiança nas palavras do santo, das palavras que Deus tinha declarado diante daquilo, se permanecer fiel, de se colocar. Se você for ver em Jó, no capítulo 19, ele começa falando: olha, eu sou repugnante à minha mulher, o meu corpo está em pele e osso, até os meus servos, de repente, viram um rosto para mim. Ele começa declarando, mas daqui a pouco ele fala assim: porém, o meu Redentor vive. Ele fala: eu sei que tudo isso está acontecendo, mas há uma saída e eu creio nela. O meu Redentor vive, Ele irá me restaurar, Ele irá me curar. E se você for no final do capítulo de Jó, nos livros dele, você vai ver que Deus tornou ele 2 vezes mais abençoado do que ele era anteriormente. Porque Deus tem um propósito. A tua luta, a tua guerra tem o propósito de te tornar alguém maior, de alguém melhor. Você vai se fortalecendo e se habilitando a chegar num outro nível. Você vai perceber que existem situações que antes te amedrontavam, mas que agora passa. Você nem vê quando vem. Você nem percebe, fala: já foi? Eu nem vi. Já melhorou? Eu nem percebi. Porque o Senhor criou em você uma capacidade de resistência poderosa. A mulher de Jó, ela falou: por que você mantém a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre? Ela não suportou ver o sofrimento do seu marido. Mas ele falou: como uma louca falas tu?
não receberíamos só o bem e não o mal? Não passaríamos pela bênção e, de repente, pela dificuldade? Talvez as coisas seriam maravilhosas se tudo desse certo. Mas o que o Senhor quer que você saiba é que ainda que as piores situações se manifestem, nele você pode todas as coisas, porque Ele nos fortalece, Ele nos capacita. No Salmo 18:6 diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. Salmo 121 diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. É na hora da dificuldade, clame a Ele. É na hora que as coisas estão ruins, clame a Ele. É na hora que tudo está arruinado, clame a Ele. Porque certamente é nesta hora que Ele se inclinará e ouvirá o teu clamor e mudará a tua sorte. Em Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tribulação produz... Aqui, peraí, onde eu ver que eu estou? Nós vemos que nas tribulações o Senhor produz em nós paciência. Aprender a esperar, aprender a aguardar o livramento do Senhor. Porque muitas vezes nós percebemos que corremos, fazemos, pegamos, vamos ao banco, pegamos emprestado, vamos fazer, as coisas simplesmente não fluem. Então a tribulação nos produz paciência, que chega uma hora que fala, não tem mais o que fazer, a não ser esperar. E quando eu espero, aí nós vemos que o Senhor manifesta a experiência de nós vermos que aquilo que Ele nos prometeu está se manifestando. E diante dessa esperança eu começo a ter esperança, que eu não só vou viver resolvendo os problemas que se manifestam, mas que eu também posso sonhar com coisas melhores que Ele pode e irá fazer na minha vida, em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios 12, versículo 9 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, Paulo falou, Senhor, estou com esse espinho aqui na minha carne, esse inimigo me esbofeteando, Senhor, tira. 3 vezes ele orou e Deus falou, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Pode parecer uma resposta que de repente ninguém gostaria de ouvir. Gostaríamos de ouvir? Não, amanhã a tua conta está explodindo de dinheiro, amanhã você está curado, amanhã todas as coisas vão dar certo. Mas ele falou, a minha graça te basta. Ele falou, Paulo, você não vai ser curado. A resposta, no resumo, é isso. Não vai mudar nada. O espinho vai continuar na tua carne. Mas com a minha graça, você vai receber uma capacitação para que esse espinho não te pare.
para que este espinho não impeça de você caminhar e viver as bênçãos que eu tenho para a tua vida. Pode ainda não mudar aquilo que eu gostaria que acontecesse. Posso ainda não estar curado das minhas dores, mas eu estou aqui declarando que o meu Deus é fiel e poderoso, que aquilo que o inimigo falou que vai continuar, tudo bem, eu não vou parar. Vai continuar atacando, vai continuar lançando os dardos, não me importa. Eu vou continuar crendo que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou continuar crendo que Ele é poderoso para me restaurar. Eu vou continuar crendo que o meu casamento é bendito e ele vai ser restaurado. Eu vou continuar crendo que os meus filhos são herança bendita do Senhor. E não importa onde eles estejam, há uma palavra que eles são sucessão bendita, que eles são geração eleita e que eles adorarão e glorificarão ao meu Deus em nome de Jesus Cristo, aleluia. Ele é fiel, Ele é fiel, aleluia. Em 1 Coríntios 2:12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Aleluia. Nós recebemos um Espírito que é poderoso. E nós habita o poder, a glória. E aquilo que é espiritual se manifesta. Ele quer hoje que nós comecemos a crer que o milagre vai acontecer. Ele quer que hoje nós venhamos a nos posicionar e a deixarmos de sermos pessoas tão entregues a toda a situação de destruição e de pessimismo e crer que aquele que habita em mim é poderoso para mudar a minha história. Ele é poderoso para mudar a minha história. Ele é poderoso para me transformar. Ele é poderoso para me colocar nos lugares altos. Ele é poderoso para me colocar no caminho de vitória. Talvez existam situações que Deus vai interferir, Deus vai tocar. Nós vemos que Davi, talvez Deus queria dar para ele uma mulher bonita, que Deus queria dar uma mulher, só que ela era casada com um tolo. Deus matou o tolo para dar uma mulher para Davi. Então, só agora. Se de repente continuar, Deus vai te livrar. Se coloca na presença dEle. Não pensa que isso vai durar a vida inteira, não. Porque Ele tem uma vida abençoada para você. E hoje, eu preciso crer nisso. Eu preciso hoje ter a minha renovação espiritual. Ontem nós estávamos aqui fazendo reunião com o pessoal da liderança aqui do PIR, tal, nós estávamos conversando, e eu falei, tem uma galera que entrega alimento aí de moto, deve ficar, eu falei, cara, não saiam de casa sem orar, sem receber cobertura, sem estar realmente protegido, porque não precisa muita coisa para uma calamidade acontecer, basta uma pedrinha no lugar errado. Então se revista. Que a palavra fala que todo dia tem o mal. Todo dia tem o mal. E nós vamos vencer esse mal através do poder e da cobertura do Espírito que há sobre as nossas vidas. Por isso hoje, tudo aquilo que é calamidade da tua vida, eu declaro que está quebrado em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos. Repita comigo em nome de Jesus. Eu me revisto da autoridade e poder do Todo-Poderoso. E não importa as calamidades que eu venho enfrentar.
Eu vencerei. Porque eu não estou só. Porque eu não fui abandonado. Mas eu sei que em tudo serei mais do que vencedor. Porque Ele é fiel. E hoje eu coloco por terra todo o sentimento de tristeza, de amargura, todo o pensamento de desistência, porque eu sei que aquilo que Ele me prometeu, eu viverei, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça. Oh, aleluia. Muitas vezes, aquilo que tem se movido do nosso interior é algo tão ruim. Pensamentos, tristeza. Parece que nada está dando certo. E assim, como aconteceu com Jesus, com Davi, com Jó, nós nos sentimos tão indignados com Deus, por Ele ter permitido que tais situações se manifestassem sobre a nossa vida. Às vezes nós falamos, Senhor, eu ensinei, Senhor, desde criança. Por que, Senhor? Por que escolheu esse caminho? Às vezes nós entregamos o melhor que nós tínhamos no casamento. Por que, Senhor Deus, tomou esse caminho? Por que, Senhor, eu fui enganado, traído? Por que, Senhor, não fui respeitado? Porque, Senhor, eu perdi, porque as coisas não deram certo. Talvez exista uma indignação tão profunda que hoje a nossa vida espiritual esteja simplesmente estagnada. Mas nesta manhã, nesta noite, eu quero te falar que no mundo material pode estar deste jeito. No mundo material pode estar toda essa confusão, mas no mundo espiritual sempre vai existir uma palavra, sempre vai existir um consolo, sempre vai existir um escape. Comece a falar com o Senhor. Talvez agora existam coisas que estão paradas na garganta. Fale com Ele. Mostre para Ele o que você está sentindo. Nós vemos que Jesus falou, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Davi, Senhor, por que o Senhor me deixou? Fale com Ele. Fale com Ele. Talvez você esteja triste porque você perdeu algo que você tinha certeza que ia dar certo. Às vezes olhamos para o lado e está acontecendo na vida dos outros, por que não na nossa? Acesse o mundo espiritual agora. Acesse o mundo espiritual agora. Há um lugar onde a presença de Deus vem trazer cura. Há um lugar
lugar onde a presença do Senhor vai nos fortalecer. Há um lugar onde a presença do Senhor vai mostrar que há esperança. Que há esperança. Senhor Deus, entramos na Tua presença, Pai, e te pedimos, ouça, Senhor, o nosso pedido de socorro. Ouça, Senhor Deus, o nosso apelo, Pai. Tira toda angústia, tira toda dor, todo desespero. Arranca esse sentimento de derrota, esse sentimento de pequenez, de insuficiência. Vem, Senhor Deus, agora manifestar a Tua glória e quebrar todos os grilhões que me aprisionam. Oh, Senhor Deus, vem agora mudar a minha história. Vem agora, Senhor Deus, tocar o Teu povo com a Tua glória e poder. Vem fortalecer o coração abatido. Vem, Senhor Deus, responder o apelo dos Teus filhos. Para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Aleluia! Se coloque de pé. Aleluia! Comece a adorar a Ele. Entre na presença do Todo-Poderoso. Peça para que Ele te visite agora e te restaure. está restaurando os chamados ministérios.
chamado, mas que diante daquilo que aconteceu, diante das traições e das decepções com homens, abriram mão do seu chamado. Não foi homem que te escolheu, foi o Senhor. Por isso aquilo que Ele falou ao teu respeito permanece. Por isso os propósitos que Ele tem para você continuam. Não importa o que tenha acontecido, não importa os julgamentos que fizeram ao teu respeito, o Senhor continua validando a promessa sobre a tua vida. Hoje o Senhor está restaurando relacionamentos conjugais. Ele está restaurando sonhos. Você que não consegue mais sonhar, você que não consegue mais pedir coisas boas para você por não crer que você merece ou que vai acontecer, Deus está mudando hoje a tua história. Ele está mudando hoje a tua história. Ele está mudando hoje a tua história. Talvez você entrou aqui sem fé, mas a palavra de Deus fala que se te faltar fé, peça a Ele, que Ele te dará. Por isso receba agora o renovo na tua fé. Receba o renovo da tua fé. A fé que você necessita para continuar. A fé que você necessita para chegar àquilo que o Senhor tem na tua vida. A fé para que você não se abata. A fé para que você não desista. A fé para que você não se decepcione. A fé para que você viva o impossível. Receba hoje. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O que vai fazer a diferença em nós esse ano é a presença de Deus. O que vai fazer a diferença em nossas vidas é permitir que Ele nos oriente. Podem vir muitos barulhos, podem falar muitas coisas, mas eu vou ouvir aquilo que meu Pai tem a falar. Nós não seremos confundidos. Nós não seremos confundidos. Deus está iniciando um tempo poderoso, onde esse ano você vai desfrutar de coisas poderosas. Você vai conseguir descansar. Você vai fazer aquela viagem que você tanto ansiou. Você vai voltar ao primeiro amor com o teu pai. E você vai voltar ao teu primeiro amor com a tua esposa, com o teu marido. Aquela paixão avassaladora, aquele amor está sendo restaurado hoje. Não foi um engano. Deus colocou aquilo que era bendito, aquilo que era o melhor que Ele tinha ao teu lado. E vocês vão viver os melhores dias das suas vidas ainda, em nome de Jesus. Se preparem, porque portas irão se abrir. Se preparem, porque situações de roubo, pessoas vão ser retiradas sem você imaginar. Aquilo que seria roubo na tua vida vai sair do teu caminho. Deus está aplainando. Ele está aplainando. E talvez aquilo que era mais difícil de se encontrar, como rios no deserto, você encontrará nos lugares mais impossíveis o maior milagre da tua vida. Em nome de Jesus.
abençoe e te guarde. Que o Senhor incline o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto e lhe traga paz. Que hoje a presença e a unção do Todo-Poderoso te marque. Que o renovo e a alegria e o contentamento dele esteja no teu interior. Saia daqui fortalecido, fortalecida para um novo tempo. Creia que nada e nem ninguém poderá te parar. Vá debaixo desta palavra e deste mover. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Dê um grito ao Senhor aí. Aleluia. Uma semana poderosa diante do